Olá, bom dia, meus queridos amados irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão e uma palavra de consolo para o nosso coração. Você que nos acompanha em nossos vídeos, que nos acompanham através de nossas postagens no Facebook, no WhatsApp, nós sempre estamos focando em trazer uma palavra de esperança pelos dias que nós estamos vivendo. E hoje não poderia ser diferente. Eu gostaria de fazer leitura da palavra de Deus aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, a partir do versículo 9. É um texto muito interessante, nós vamos observar alguns detalhes dessa passagem, que diz assim: quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. E morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Nós conhecemos, meus irmãos, pelas Escrituras, que a arca de Deus, nos dias do Antigo Testamento, nos dias de Moisés, nos dias de Davi, a arca simbolizava a presença de Deus. Havia todo um processo para que a arca de Deus pudesse ser transportada. Quando a arca ela estava no deserto, junto ali ao povo de Deus e a Moisés, a Bíblia diz que havia um processo onde os levitas colocavam varas, banhadas de ouro nas argolas da arca, e 4 levitas, um de cada lado, segurava as pontas daquelas varas e carregavam a arca. Então havia um processo para carregar a arca, havia uma ordem de Deus, havia algo que nós podemos chamar de norma, havia uma norma para que eles pudessem carregar a arca de Deus. E a Bíblia diz aqui que quando Davi ele assume o seu reinado, Deus colocou no coração de Davi para que trouxesse novamente a arca para a cidade de Deus, que era Belém. O desejo de Davi era celebrar o nome de Deus, era celebrar e adorar o nome do Senhor em Israel. Por isso o desejo de Davi era trazer a arca. Em comum acordo com o povo, a Bíblia diz que Davi se reúne com o povo, e o povo entendeu que era da vontade do Senhor de trazer a arca para Jerusalém. E a Bíblia diz que a maneira como eles estavam transportando a arca, a maneira como o método que eles estavam usando para transportar a arca, não era a maneira como Deus havia proposto na sua lei para o povo de Deus. E a Bíblia diz que em determinado momento os bois tropeçam, a arca ela começa a cair do carro, e a Bíblia diz que Uzá estende a mão para segurar a arca, e naquele momento Uzá ele perde a sua vida, porque incoerentemente e inconsistentemente ele toma a arca de Deus de uma maneira inadequada. E o texto nos diz aqui que Davi ele se entristeceu por isso. O coração de Davi se entristeceu por isso. Porque Davi era um homem que amava Deus. Ele era um homem que ansiava pela presença de Deus. E ele se viu num momento difícil, porque ele não sabia o que fazer. Ele disse: como eu trarei a arca a mim? Como eu vou trazer a arca para a cidade de Davi, para Belém? Como eu vou trazer essa arca? E a Bíblia diz aqui que eles então deixam a arca na casa de Obed-edom. É interessante nós observarmos quem é Obed-edom. Se você ler
nos versículos posteriores, você vai ver que Obed-edom, ele é um levita. Obed-edom, ele está envolvido com a adoração na casa de Deus. Se você ler o capítulo 15, nos primeiros versículos, né, quando fala ali dos sacerdotes, dos levitas, escolhidos por Davi para celebrarem na casa do Senhor. Obed-edom era um levita. Obed-edom tinha consciência de como a arca deveria ser manejada, de como a arca deveria ser tratada, como ele tinha conhecimento de como Deus, ele queria que o povo agisse em relação à arca. E a Bíblia diz que a arca ficou por alguns meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que Deus o abençoou, tudo quanto ele tinha. Meus irmãos, nós precisamos adorar a Deus da maneira correta. Quando nós adoramos a Deus e servimos a Deus da maneira correta, é impossível que nós não tenhamos uma vida abençoada. Talvez você tenha servido a Deus por longos anos. Talvez você tenha se perguntado, por que a minha vida está dessa maneira? Por que eu estou sentindo que a bênção de Deus não está na minha casa? Eu quero dizer para os irmãos que tem uma maneira de adorar a Deus. A maneira de nós adorarmos a Deus é de acordo com o que está escrito na sua palavra. Nós precisamos deixar o misticismo de lado. Nós precisamos deixar os maus hábitos que nós temos de lado. Nós precisamos adorar a Deus de uma maneira adequada, a maneira como a sua palavra nos orienta. Porque aqui no capítulo de número 15, no versículo 13, diz assim: pois visto que não levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo o que nos fora ordenado. O povo entendeu que aquilo que aconteceu foi porque eles não buscaram a Deus da maneira adequada. Foi porque eles não serviram a Deus da maneira correta. E a partir do momento que Davi se adequou à vontade de Deus, a partir do momento que Davi ele se colocou de acordo com a palavra de Deus, a arca chegou até Jerusalém e o povo celebrou a Deus e adorou a Deus naquele momento. E Deus não só abençoou a casa de Obed-edom, mas ele abençoou Davi e a nação de Israel, de modo que Davi se tornou famoso diante dos seus inimigos, de modo que Israel pôde vencer todos os seus inimigos de redor. Jerusalém ficou afamada, Davi ficou afamado, porque Deus estava com ele. A arca de Deus estava presente na vida do povo de Deus. Hoje nós não seguimos mais a lei como ela foi escrita no Novo Testamento. Jesus ele cumpriu a lei por nós. Hoje nós seguimos pelo Espírito Santo a vontade de Deus. Deus ele quer me abençoar, ele quer te abençoar, mas nós precisamos adorar a Deus da maneira correta. Nós precisamos servir a Deus não de acordo com o que eu penso, mas de acordo com o que a palavra diz. É assim que eu e você, que nós precisamos adorar a Deus. Há muito misticismo em nosso meio. Há muitos costumes incorretos no nosso meio. E nós não atentamos para isso. Deus ele requer um culto santo. Se você quer ver as maravilhas de Deus, se você quer experimentar as maravilhas de Deus, você precisa se santificar. Porque no livro de Levíticos, Deus falou para o povo de Israel: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você adorar a Deus da maneira correta, se você servir a Deus da maneira que Ele agrada, Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. O Salmo 37, ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós precisamos adorar a Deus da maneira que
Ele nos aceita, da maneira que Ele nos ordenou. E nós precisamos buscar isso na palavra de Deus. Eu quero deixar essa reflexão para você nessa manhã. E eu quero orar com você nessa manhã. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está passando. Mas Deus me colocou no meu coração para estar orando juntamente com você nessa manhã. E eu não quero deixar passar essa oportunidade. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que abra as portas para você. Eu quero pedir a Deus que ilumine a sua vida. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua jornada. Querido Deus, nós estamos aqui nessa manhã, orando em prol de toda a igreja do Senhor Jesus. Orando em prol dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas. Que o Senhor possa guardar eles dessa enfermidade mortal que assola o mundo. Que os seus anjos estejam ao nosso redor, como diz o Salmo 91. Que os anjos de Deus venham nos guardar. Que o Senhor venha abençoar nossas famílias. Que o Senhor venha derramar da tua presença abundantemente em nossas famílias. E que nós venhamos te adorar da maneira correta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ilumine o seu dia. Nós estamos todos os dias pela manhã ali na igreja, em oração. Nós estamos clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. No dia 14, eu quero convocar toda a igreja, todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes, para que estejamos jejuando em prol da saúde da nossa nação, em prol da economia do nosso país. São irmãos que são proprietários de empresas, são trabalhadores formais e informais que precisam do emprego. Então nós pedimos a Deus e clamamos a Deus pela sua vida. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe, que ilumine a sua vida. Nós não retornaremos dia 14 mais, irmãos. De acordo com o novo decreto, nós retornaremos na quinta-feira, no dia 25 de março. Nós retornaremos às nossas atividades. E a Santa Ceia, nós também mudamos a data. Nós vamos participar da Santa Ceia dia 4 de abril. Nós vamos ter um culto de manhã, no domingo de manhã, no dia 4 de abril, no domingo pela manhã e um culto no domingo à noite. No domingo pela manhã, nós vamos servir a Santa Ceia para as pessoas com mais de 60 anos e para aqueles que estão com a imunidade baixa, que estão em situação de risco. Então esses vão tomar a Santa Ceia ali no domingo às 9 horas da manhã. E no domingo às 7h30 da noite, as pessoas com idade abaixo de 60 anos e que não tem problema nenhum com a saúde, que estão bem de saúde, nós vamos estar servindo a Santa Ceia dessa maneira. Gostaria de deixar para os irmãos também que gostariam de devolver os dízimos e as ofertas, procure o irmão Wendel ou o irmão Railton, ou nos comunique, porque a igreja tem os seus compromissos e nós precisamos arcar com cumprir os compromissos da igreja. Peça aos irmãos que, se não for um peso para os irmãos devolver o dízimo, se não for por constrangimento, se os irmãos estiverem em aperto, se você estiver em aperto, se você precisar escolher entre dar a sua oferta à igreja, o seu dízimo à igreja, ou entre sustentar a sua família, porque você está passando um momento difícil, eu quero dizer que você tem que sustentar a família. Sustente a família. Que o dízimo não seja um peso para os irmãos. Que o dízimo não venha, que devolver os dízimos e ofertas não venha deixar os irmãos em aperto. Eu sei que muita gente perdeu a renda que tinha antes da pandemia. E a igreja não quer ser pesada para ninguém. A igreja não quer colocar fardo nas costas de ninguém. O que nós queremos é que, se você possa contribuir com alegria, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que Deus propôs no seu coração. Então você pode nos procurar, pode procurar o tesoureiro da igreja, que é o irmão Railton, o irmão Wendel, que é o vice-tesoureiro. Você pode procurar eles pelo telefone, ou então indo na casa deles, ou pedindo para que um deles possa ir até a sua casa, buscar a sua doação, seu dízimo, a sua oferta. Eu deixo essa palavra para os irmãos. Tenham um bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus da maneira que a Bíblia nos ensina, não de acordo com costumes, não de acordo com o tradicionalismo, não de acordo com o misticismo que tem aí dentro da sociedade.
Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Um grande abraço e um bom dia na paz do Senhor Jesus.